maravilhoso quando nós podemos oferecer algo a Deus, sabendo que todas as coisas vêm dele. E o que nós podemos dar ao Senhor é a nossa vida, é o nosso tempo, é a gente colocar à disposição do Senhor sobre o seu altar tudo o que somos, tudo o que temos para o serviço do Senhor. E é lindo podermos ver corações como o de Adma, se dando, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Adma, é uma alegria ter você aqui conosco. Ai, prazer é meu. É muito bom. Já estivemos juntas de outras vezes, junto com a Suzy, falando dos Gideões Mirins e dos Tim. E você está a caráter, né? Está de uniforme, verdade, coragem, amor. Com seu boné cheio de botões, os botões das tropas, não é? E também alguns botões aí comemorativos. Sim. Nós queremos conversar um pouquinho, Adma, sobre... Vamos começar com os Gideões Mirins e depois entramos nos Tim, ok? Ok. Desde quando você está neste ministério e o que fez você ter o desejo de participar dos Gideões? Eu estou no ministério desde o início. Sim. Quando eu fui implantado em Lagoinha, né? 2007. 2007. As minhas filhas ouviu a chamada dos Gideões Mirins e pediram para participar. E ali eu falei assim, o que é Gideões? Não conhecia, era um ministério novo. E aí eu fui fazer a escola de Gideões. E na escola o Senhor me chamou para ser conselheira. E aí as conselheiras vieram até mim, foi assim algo bem de Deus mesmo, para mim se tornar uma conselheira. E aí eu aceitei o convite, porque eu queria estar próxima das minhas filhas, né? Mas na realidade, assim, foi mais do que isso. Quantas filhas você tem, o nome delas e a idade, naquela época e hoje? Ai, naquela época, a Issa estava com 6 aninhos, hoje ela está com 13. A Isla estava com 8, hoje já está com 16. E a Alexia estava na tropa 3, que eu me lembro, né? De 11, 12 anos e hoje já está com 18 anos. Olha só. E elas então começaram como Gideões Mirins. E o que foi isso para a vida delas, hein, Adma? Fizeram assim, o ministério fez toda a diferença na vida delas, né? A Issa é uma experiência como conselheira que eu tive, que elas entraram cada uma numa tropa. E como mãe, a vivência de oração, o caminhar com o Senhor, parar um tempo, um momento, fez muita diferença. As experiências que pequenininha elas tiveram com o Senhor foram assim, marcantes, pastora. Que lindo. É muito lindo. Vale a pena, né, Adma? Vale a pena. Colocar os filhos para serem Gideões. Sim. Eu não sei, você que tem aí seus filhos nessa idade de 7 até os 18 anos, né, que os Gideões Tim vão entrar nessa faixa aí, que você realmente possa investir na vida espiritual de seus filhos. As crianças precisam também ter um ministério, participar ativamente e saber que elas estão trabalhando para o reino de Deus, que elas são importantes, porque às vezes, né, Adma, nós achamos que a criança tem só de receber, não é? E não é bem assim, né? Elas precisam dar aquilo que elas recebem, né? E no nosso ministério, na minha casa, eu vejo isso assim, no caminhar das minhas filhas também, que as nossas crianças de Gideões Mirins, elas doam o que elas recebem na escola. Ou na família, com os pais, com os vizinhos, aonde elas estão, elas querem falar um pouquinho daquilo que elas recebem quando elas estão no ministério. Com os parentes, né? Avó, tio, nos encontros de família. É isso aí, as crianças, elas são muito autênticas. Aquilo que elas recebem, você sabe, eu fui criança, você também. Então, a gente sabe que realmente a criança é autêntica. A criança não tem medo, a criança recebe e ela fala, seja com qualquer pessoa, seja o presidente da República ou o pipoqueiro da esquina, ela se dirige com a mesma naturalidade. E a gente vê como que os adultos recebem a palavra de uma criança, a oração de uma criança, como toca o coração do adulto. Então, realmente, a igreja precisa abrir os seus olhos, né, Adma? Sim. Para o trabalho com as crianças. Né? E começar desde pequenininho faz toda a diferença para a vida, pastora.
não é só aquele momento de criança, é a base, é o alicerce dessa criança que vai construir um caráter, uma vida de intimidade com o Senhor ao longo da sua caminhada. Faz toda a diferença. É como se fosse também uma prevenção para as coisas ruins que estão aguardando ali na frente o jovem, não é verdade? Esse momento que elas param para conversar com o Senhor, eu estava até lembrando assim, em relação às minhas filhas, quando elas têm algum conflito escolar, algum estudo com prova, alguma entrevista, algum dificultador, elas vão para o Senhor. Que lindo. E muitas vezes as crianças correm para colegas, professor, e não tem aquela direção que realmente vem do Senhor para a vida delas. Ou às vezes até apavoram, né, Edna? Adma? Ficam doentes, e com febre, passam mal e entram em parafuso, né? E quando a criança tem o Senhor, quando o adolescente realmente tem essa amizade com Deus, tem essa comunhão com o Senhor, ela sabe buscar o refúgio. Vai ser naturalmente um adulto equilibrado, saudável, né, em todas as áreas da vida. Hoje nós testificamos isso, né? Porque as primeiras tropas que entraram, que nós acompanhamos, os meninos hoje estão aí com 19, 20 anos, estão frutificando. Então são meninos que a gente percebe que tem uma caminhada diferente, não é tão dependente. Eles conseguem caminhar e sempre buscando a intercessão. Isso me chama muita atenção. Eles querem estar envolvidos em algum ministério de oração, eles querem formar grupos de orações, em célula, onde eles estão. Eles querem ter um momento de oração. Que lindo! E nós sabemos que a oração é a base da vida cristã. Orar é como respirar espiritual. Então, orar é que nos leva a essa comunhão com Deus, a comunhão com o Pai. E se a criança, desde cedo, é levada a essa intimidade com Deus, a orar, a buscar, ela vai, como a Adma disse, ela não vai depender das coisas, das muletas aqui para se firmar, mas ela vai buscar o Senhor, ela vai buscar a base certa, ela vai ter segurança e vai ser, certamente, um bom profissional, um bom, no futuro, né, um bom cônjuge, ou marido, ou esposa, bom pai, boa mãe. Ainda não temos experiência de Gideões mirins casados, mas daqui a pouquinho já vai começar. Verdade. Não é? Sim. Mas, Adma, conta um pouquinho para a gente como funciona. Você se tornou uma conselheira, você fez um curso. Sim. E como funcionam os Gideões mirins? Para que pastores e igrejas que estão nos assistindo possam entender como que eles podem ter este exército na igreja deles. Sim. O ministério, a igreja, o pastor quiser receber esse ministério na sua igreja, é só entrar em contato com o Ministério 24 Horas Diante do Senhor e nós vamos até a igreja, ou as pessoas vêm até nós, né? Nós temos algumas datas estabelecidas no decorrer do ano. Cursos aqui em Belo Horizonte. Cursos aqui em Belo Horizonte. E aí, o ministério... Mas você já foi fora de Belo Horizonte dar o curso? Já. Aonde você foi? Eu já fui em Brasília, já fui em São Paulo, Governador, né? Aqui pertinho também, Betim, aqui em Belo Horizonte, né? Ao entorno, porque às vezes esse é um número grande de pessoas da igreja, é mais fácil, acessível, nós estarmos indo até eles. Então, de qualquer lugar do Brasil, podem... Pode. Chamar que nós vamos lá. Nós estamos aqui para servi-los, né? Aonde eles estiverem, nós estamos prontos para ir, porque é um ministério que faz a diferença. Né? E o ministério em si. Nós temos as crianças, né? Primeiro, a criança que entra no ministério, que não tem vivência nenhuma de Gideões mirins, elas são chamadas de iniciação. A primeira tropa, mas nós não chamamos ela de tropa 1, tropa 2 ou 3. Então, esse primeiro momento, ela precisa conhecer o que é a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, Novo, Velho Testamento. Depois tem outro momento que ela vai saber sobre oração. O que é essa oração? Aí nós explicamos para as crianças o que a palavra diz sobre oração, que tem um sim de Deus, que tem um não, que tem um espere, né? E depois nós falamos também sobre o Espírito Santo, porque faz parte, né,
vivência da criança e falamos antes também da conversão. Porque se a criança entra no ministério, se é um amiguinho de escola, se é um vizinho, se está chegando na igreja, nós falamos sobre a conversão. E aí é onde o momento, se ela ainda não aceitou Jesus, é o momento que ela tem a oportunidade de conhecer o Senhor. Amém. Esse é o primeiro momento assim, que nós temos com eles. Eu sei que você está com muita vontade de conhecer um pouquinho mais e a nossa conversa está muito boa e vamos conhecer mais e mais sobre esse ministério. Mas antes, eu quero que você assista a um VT comigo, a um vídeo sobre os Gideões Mirins e os Gideões Teen, sobre esse trabalho tão importante que tem sido feito e está se espalhando. Hoje nós já estamos em 13 diferentes nações, além de Estados Unidos, Venezuela, Argentina, no Chile, no Congo, em Burundi, África do Sul, na Uganda, Quênia, Tanzânia. Nós estamos vendo esse exército se multiplicando. Então, quero que você assista a essa reportagem para dar esse gostinho em seu coração de que suas crianças, em sua igreja, estejam dentro de um ministério de oração. Vamos lá, assista comigo. Hoje estamos aqui para fazer a cobertura da formatura dos Gideões Mirins. São 40 crianças que se prepararam durante todo o semestre com lições sobre oração, intercessão, conversão, Espírito Santo, tudo isso para se tornarem membros desse ministério tão abençoado. Vem conferir comigo. A criançada gosta e sabe a importância de evangelizar. Que é importante para a gente evangelizar elas, para que elas possam ir para o céu com a gente, morar lá com Jesus e conosco. Eu vou começar a orar mais, a jejuar mais, que eu já jejuava muito, e evangelizar mais. Eu agora conheço a Deus e agora eu sei todas as palavras dele. Eu pretendo falar para todas as crianças sobre Deus. Mesmo tão novos, os Gideões Mirins têm sede em salvar vidas. Porque o Gideão é um intercessor, né? Então é orar pelas crianças do Brasil e evangelizar a palavra de Deus. Na formatura, a alegria em cada rosto mostrava a satisfação de cada uma das crianças. E isso foi demonstrado nas apresentações de dança, teatro e louvor. O momento impactante foi a unção da garotada. E é claro que não poderia faltar a formação e o grito de guerra dos Gideões Mirins. Frente para a direita! Eita! Frente para a direita! Coragem! Frente para a direita! Amor! Frente para a direita! Missões! A vice-presidente do Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor, pastora Ângela Valadão, não podia faltar e ministrar sobre a vida das crianças. É muito importante nesse tempo que nós vivemos, quanto mais cedo as crianças conhecerem o Senhor, a importância da oração, a importância da vida com Deus, quanto mais cedo, melhor. Porque nós estamos vendo nos dias de hoje as crianças sendo muito atacadas, sendo foco, sendo alvo da maldade. Das leis tentando destruir a família, das leis tentando destruir a identidade das crianças. Estamos vendo assim na educação formal, estamos vendo muita distorção com relação a isto. Então, quando a igreja reconhece a importância da criança, reconhece a importância da vida espiritual o mais cedo possível, isto é maravilhoso e essa formatura aqui traz muita alegria ao meu coração e eu creio que é o coração de Deus também. Cada ano, um tema diferente. E dessa vez, eles falaram sobre Neemias. A pastora Ângela explica um pouco a história.
O tema deste ano da formatura foi baseado em Neemias. Neemias foi encarregado pelo Senhor de restaurar os muros de Jerusalém, porque Jerusalém era a identidade do povo, era o lugar de culto, era o lugar onde eles iam adorar ao Senhor. O templo tinha sido destruído, os muros estavam derribados, as portas queimadas a fogo. Então, a restauração da identidade de Israel foi conquistada através de Neemias e Esdras, restaurando os muros e levantando novamente o templo em Jerusalém. E as crianças hoje, com este tema, estão sendo chamadas a restaurar estes muros. Muro é proteção. Muro é separação entre o que está fora e o que está dentro. Então, esta restauração nos fala de santificação, nos fala de uma ética de vida, nos fala sobre os princípios cristãos bem alicerçados. Eles colocaram ali várias questões para serem reconstruídas, né? Trazendo paz, sobre a honra, sobre a família, os relacionamentos. Então, reconstruir tudo isto dentro dos princípios cristãos é exatamente esta foi a mensagem da formatura deles. Não dava para esconder o orgulho da família ao entregar aos filhos o certificado de Gideão Mirim. A coordenadora do ministério explica o propósito de ser um Gideão Mirim. Hoje estão formando 41 crianças, né? O objetivo desse curso já que eles já são intercessores, eles já estão prontas para estar na brecha por outras crianças, né? Aí para as nações, aonde o Senhor determinar, aí estamos nós. Para ser um Gideão Mirim, necessariamente ela chega para a gente do jeito que ela está. Às vezes porque é convidado por um amigo, né, da escola, que seja. Então ele vem, não aceita, não tem Jesus, a gente trabalha a lição de conversão com ele, onde ele aceita Jesus. Aí ele começa todo o processo, aí passa por conversão, oração, Bíblia e Espírito Santo. É um curso que demora mais ou menos em torno de 6 meses. Aí onde a criança é ungida, você viu a formatura, né, e ela está pronta para ser uma intercessora. E quem pensa que acabou por aqui, se engana. Agora é um ministério, né? Porque agora a gente começa a fazer desafios missionários, onde a gente faz evangelismos, às vezes tem viagens missionárias, a gente trabalha com manifestações também, como vocês viram nas fotos, tem manifestação contra o aborto, pedofilia. Aonde o Senhor nos colocar, lá estamos nós. Não tem um lugar certo, desde que seja para falar do amor de Deus. Os Gideões contam com muitos outros ministérios, trabalhando com várias faixas etárias. Uma delas é o Gideões Teens, que também trabalham para o Senhor. E então, você pôde ver um pouquinho aí dos Gideões Mirins. Você pôde ver que eles têm o que está escrito aqui na blusa, na camisa, no uniforme da ADMA, né? Verdade, coragem e amor. A verdade é Jesus, Ele é a verdade. Coragem, o Espírito Santo nos dá coragem para testemunhar. E amor é a essência do Pai, é a essência de Deus. Adma, você estava nos contando sobre o curso que é dado. E aí, como é que funciona com as crianças? Porque são várias faixas etárias, como fica? Aí depois da iniciação, aí nós temos 3 tropas. A tropa 1, que é de 7 a 8 anos, depois a tropa 2, de 9 a 10 anos, e a tropa 3, de 11 a 12 anos. Sim. Porque cada uma tem a sua faixa etária, o seu linguajar próprio, então essas crianças são divididas em 3 tropas. Uhum. E nessa caminhada nós estudamos a palavra do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa base, a nossa referência, e temos um currículo que cumprimos com as crianças em cada tropa. Uhum. É muito importante isso, porque cada criança na sua faixa etária tem, como a Adma disse, o seu linguajar próprio. O jeito de você falar com um menino de 11, 12 anos, que já estão ali na puberdade, são pré-adolescentes, é diferente da criança que está trocando os dentinhos de 7 anos. O currículo é o mesmo, a mesma base de iniciação, mas com aplicações diferentes, sim, né, Adma? Sim. E aí, eles fazem esse curso e aí depois
Eles vão para as tropas, né, aplicarem as lições, mas nós não ficamos só nas lições, porque nós temos um momento de oração, as crianças oram 15 minutos todos os dias. Sim. Tem a formação, né, que é no ministério, quando elas chegam na igreja, eles fazem a formação. Porque formação militar. Traz a ideia de exército. Sim. Né? Tem a formação, a fila, a faixa etária, tem os comandos que são dados para as crianças, e então eles executam isso. Depois dessa formação, que eles vão para a salinha com os conselheiros. E nós não ficamos só na igreja, porque nós fazemos os desafios missionários. Ai, que Todo bom. mês nós temos um desafio missionário. Uhum. Nós não queremos assim, causar despesa para a igreja, complicar, não. Nós queremos algo bem simples, o que a Suzy trouxe para a gente no início. Nós queremos evangelizar. Tudo aquilo que as crianças aprendem com a gente na sala, através da palavra, nós vamos colocar isso em prática. Então, nós visitamos asilos, nós visitamos creche, nós vamos na casa de um menino que está faltoso, nós vamos, próximo da nossa igreja tem um hospital, então nós vamos para a praça, tem gente saindo ali tão triste, então chega aquelas crianças, posso orar por você? E é muito lindo. Fazemos evangelismo, participamos de desfiles, Marcha para Jesus, desfile 7 de setembro. No 7 de setembro, lá estavam os Gideões Mirins. Foi muito maravilhoso. Depois que passou toda a formação militar do Brasil, o Exército, Corpo de Bombeiros, etc. Então, quando veio a marcha dos civis, lá estavam os pititinhos, né, carregando a bandeira e vestidos com camuflado, né, vestidos com seu uniforme e trazendo palavras, né, de afirmação, palavras assim de fé. E demonstrando mesmo um coração que ama ao Senhor. Que coisa linda, né, Adma? Ver as crianças, e eles amam isto, né? Amam. Estar ali. Amam participar, não cansam. Muitas vezes já vai cansar por causa do trajeto, ser muito longo, né? Não dá conta de caminhar, mas muito pelo contrário. Nós já participamos de vários eventos, assim, de 10 quarteirões, 5 quarteirões. Então, para as crianças não tem dificuldade, não tem esse meio de transporte, não tem nada eles que... oram mesmo, né? Oram, declaram. Na 7 de setembro eles perguntaram, né? Eles estendiam a mão e falaram assim, sou um Gideão Mirim, posso orar por você? E entre outras, eles declararam a palavra mesmo. Isso eles levam muito a sério, eles sabem, né, do que eles estão fazendo, das respostas que eles têm com o Senhor e querem abençoar. É muito lindo. Muito lindo. E Adma, como surgiram os Gideões Teen? Como que foi aí? Os Gideões Teens são os meninos que completaram 12 anos e não quiseram sair do ministério. Sim. Então, uns tiveram facilidade de se tornarem auxiliar dos conselheiros. Outros não quiseram, eles quiseram permanecer no ministério. Então, nós tivemos aí a necessidade de montar a tropa dos teens, né? Nós também temos 2 tropas, da primeira faixa etária até de 13, 15 anos e a outra 16 até 18 anos. São 2 linguagens distintas, nós entendemos que o segundo momento eles vão pensar num estudo, faculdade, trabalho, né, formando, e agora esse primeiro momento, dos 13 aos 15 anos, eles mesmos, tudo aquilo que eles aprenderam no Ministério de Gideões Mirins, e aqueles que estão chegando, eles vão estar fortalecidos, basados na palavra e para dar continuidade na caminhada aí da adolescência. E é tão importante, muito, né? Essa idade, nós temos visto assim, é o tempo quando descamba, quando realmente temos visto aí no Brasil, não no Brasil apenas, mas no mundo, nos nossos dias, principalmente no mundo ocidental, Europa, Américas, nós temos visto aí, no mundo todo mesmo, a gravidez com meninas de 11, 12 anos, gravidez precoce. Temos visto esses meninos entrando para o mundo das drogas, entrando para o mundo do pecado, da prostituição. E quando a criança já aprende o caminho e ela ama o Senhor, então ela vai ter uma carreira, ela vai ter ali uma sequência. É um Gideão Mirim, vai se tornar um Gideão Teen, ele pode ser um monitor auxiliar do conselheiro, ele vai se tornar um conselheiro e são os futuros líderes da igreja. Líderes que vão estar recebendo a palavra assim, de uma maneira tão concreta. Aí atrás de você, Adma, nós estamos vendo a revistinha da iniciação,
a revistinha Meus Pais, Meus Amigos. Então, eles têm um currículo, não é? Temos as revistinhas para eles estudarem. Eles gostam muito porque é uma dinâmica de revistinha em quadrinhos, né? Sim. Então, os personagens está bem colorida, está bem assim, próprio mesmo para a idade, para a faixa etária deles. E eles amam. E traz a palavra do Senhor em forma de quadrinhos. E eles têm a devocional também, né? Para estudar, cada dia eles vão ler a Bíblia. Sim, eles leem a Bíblia todos os dias e param 15 minutos para orar. Então, no início, os pais falam, meu menino orou 15 minutos, mas assim, a gente entende que é aos pouquinhos. E as crianças que têm um compromisso de 15 minutos, já oram meia hora, 1 hora, intercede não só pela sua família, pela sua vida, mas pela nação, pelos outros, pelos acontecimentos que estão aí no mundo, né? Pelo colega também que ainda não conhece Jesus. Então, assim, eles são intercessores, eles oram, eles param tudo aguardando uma resposta do Senhor. Amém. É lindo. Amém. E os teen? Como que é a vida dos teen? Porque eu sei que os Gideões, eles caminham junto com os ministérios da igreja, né? A rede de adolescentes, as células. O que os teens fazem assim de especial ou diferente dos Gideões Mirins? Os Gideões Teens, eles têm uma visão missionária. Eles amam missões. Eles, no início do ano, eles foram para a base da Jocum, no sul, em Ponta Grossa. Agora, esse mês, nós iríamos visitar 2 bases missionárias, mas nós não conseguimos a agenda, porque eles estudam, né, e ensino médio, então a gente não conseguiu fechar. Tem missionário que está aqui, né? Então a gente tenta entrar em contato para a gente conhecer a realidade desses missionários e estar intercedendo por eles, pela necessidade de conhecer ele bem pertinho, né? E estudamos esse segundo semestre, nós estamos estudando o livro de João. Que bom! E como estudamos o livro de João, fala muito do amor, né? Então a gente quer colocar esse amor em prática. Ai, que bom! E tem algumas dinâmicas também próprias da idade deles. Na última lição agora, nós fizemos se colocar no lugar do outro. Esse amor que a gente está estudando, está aprendendo, como é que é o outro com isso? Então, nós fizemos uma dinâmica, se colocar no lugar de um deficiente visual. Então, nós tampamos os olhos e começamos ali a interceder por eles, respeitar. E eu percebi, assim, que houve eles se tornando mais solidários. Falei, puxa, eu nunca imaginei mais que pudesse... sensíveis, isso, né? Viver aquilo ali. Falei, puxa, ver é uma coisa. Então, assim, nós entendemos que esse amor, ele não é para ficar só com a gente. Da mesma forma que os Gideões Mirins, eles saem. Então, nós também temos as nossas visitas com os Gideões Teens. E nós queremos estar caminhando bem juntinho desses adolescentes, pastora. Amém. Porque nós entendemos que os pais estão gritando, as igrejas, nós queremos sim que esses meninos sejam meninos que sejam totalmente na visão daquilo que o Senhor estabeleceu para cada um. Amém. E que sejam meninos multiplicadores dessa visão da chegada, né? Tá bem próxima da volta de Jesus, ter esse entendimento. Amém. Tivemos serem cristãos autênticos. Sim, tivemos um evento, a gente fala em desafio missionário, fomos convidados por uma igreja aqui em Belo Horizonte, então os Gideões Teens fizeram todo o culto. Que lindo. Desde o louvor, a palavra, a oração, a formação com os mirins, testemunho, um teatro e assim... Já são líderes. Senhor, que lindo! Ah, que lindo! É isso aí. Você pode realmente deixar o seu coração ir crescendo desse gozo, dessa alegria, desse desejo de ver o Senhor operando através das crianças. E sabemos que o nosso coração deve estar aberto para o Senhor, disposto para servi-lo. Nós devemos ver as oportunidades ao nosso redor e levar as crianças, levar os nossos adolescentes, levar este encontro maravilhoso com o Senhor e a servir, a começar no ministério, a ter uma carreira para que eles possam ir e eles que são os futuros líderes poderem ocupar o seu lugar na igreja, ocupar o seu lugar na vontade do Senhor na nossa geração. Adma, está sendo tão gostoso a gente conversar sobre as crianças, né? Eu queria que você, então, desse uma palavra, principalmente para os pastores, as famílias que estão nos assistindo, sobre como que eles podem colocar e implantar este ministério na sua igreja, tá?
eu faço um convite. Se você é pai, se é mãe responsável pelas crianças, adolescentes, não está sabendo lidar com eles nesses últimos tempos, né, de tantos conflitos, traga ele para o ministério. Você vai ver os adolescentes, as crianças frutificarem. E se você é líder, se você trabalha com criança, adolescente, fale com o seu pastor sobre esse ministério. Se você que está nos assistindo é pastor, fica o convite, Pastor Implante. É um alto investimento, um investimento que trará resultados na igreja, vidas transformadas, famílias restauradas. E entre em contato, nós estamos aqui para servir, para ir até vocês. O nosso telefone aqui em Belo Horizonte, na base do Ministério 24 Horas Diante do Senhor, é 3429-1400, o DDD é 31. Estamos aqui para servir vocês. Amém, é isso aí. E que realmente nós possamos ver os pais tendo a alegria que você teve, né, Adma? Tenho. De ver as suas meninas, suas filhas caminhando. Eu tive também a alegria de ver os 5 netos. Ah, que lindo, Nossos 5 netos todos passaram pelos Gideões Mirins, não tiveram nos Gideões Tim, porque a Suzy foi para a África, não é? E quando retornou já estavam praticamente jovens, né? Verdade. Mas nós tivemos essa alegria de ver os nossos netos nesse caminho, o caminho do Senhor. Às vezes você olha uma família e diz, essa família é abençoada, essa família é diferente. Olha para a família da Adma e diz, é porque ela é abençoada, ela é diferente. Não, é porque você buscou, né, Adma? Mas faz Há um preço, não é? Há um preço, mas traz resultados, pastora. Não é? Mudou o meu caráter, mudou o meu relacionamento com o Senhor. As minhas filhas, líderes, né? Elas são líderes tão jovens. A Alex é líder de célula, de teatro, se envolveu em outros ministérios. A Issa agora tem ministrado a palavra. Com 13 anos, então assim, eu sou muito grata ao Senhor pelo Ministério de Gideões Mirins, pelos Gideões Teens, pelos Gideões, né? Esse momento de parar e orar. São vidas que são transformadas a partir do nosso lar, da nossa casa. Amém. É isso aí, que você possa implantar na sua igreja, que você que deseja ser um conselheiro, uma conselheira, entre em contato conosco. Com a nossa base aqui em Belo Horizonte, iremos até você te capacitar para isso. Adma, muito obrigada de você ter vindo. Foi muito bom. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Amém, em nome de Jesus. E um beijo para a sua turminha toda lá. Amém, obrigada. Ok. E se você tem sido abençoada através do nosso programa, através da Rede Super, saiba que você pode vir fazer parte conosco deste ministério tão maravilhoso, levando esta chama, levando esta luz até os confins da terra. Faça parte da nossa campanha Super Juntos. Anote esse telefone, ligue agora, faça sua contribuição. Uma contribuição mensal para a Rede Super. Não vai dar pouquinho não, você pode dar aquilo que Deus propôs no seu coração, para que você seja um missionário junto conosco. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.